Se você acha que o BBB já é cruel quando coloca os brothers pra passar 20 horas dentro de um carro sem poder sair nem pra fazer suas necessidades, ou que a Fazenda pega pesado quando obriga famoso falido a cuidar de cabra de madrugada, é porque você nunca viu o que rolava na Ilha dos Desafios. Aqui não tinha festinha patrocinada pela Coca-Cola, shows e diversão. O que tinha era um penhasco de 300 metros de altura e um apresentador estático que parecia se divertir vendo adolescentes quase morrerem em câmera lenta. E o mais insano de tudo, isso aqui era um desenho animado. Uma mistura perfeita de falsidade, alianças quebradas e amizades destruídas. Foram 22 adolescentes jogados numa ilha podre chamada Acampamento Wauanaqua, no meio do nada, com comida feita por um ex-militar traumatizado e desafios que beiravam a tortura psicológica. O prêmio era de nada mais, nada menos, $100 mil. Parece muito, na real nem parece, só que em contrapartida você saía completamente traumatizado, com infecção alimentar, de certeza, muitos machucados, então talvez não valha tanto assim. Quem comandava esse circo é o lendário Chris McLean, um apresentador narcisista, sarcástico e completamente sádico, que parecia curtir cada segundo de dor dos participantes. Segundo a lore original, o cara tinha sido ator, fez parte de uma boy band de 5ª categoria e estrelou filmes de badminton. Mas na ilha ele era basicamente o deus, o roteirista, diretor, juiz e carrasco. A primeira temporada brilhou justamente por causa do elenco. Cada participante foi desenhado como um estereótipo exagerado, só que colocado numa situação de vida ou morte, o que tornava tudo muito hilário. Então, antes de mais nada, vamos relembrar quem eles eram. Primeiramente nós temos Beth, a nerd simpática que sonhava em ser popular e só falava cuspindo nos outros por causa do aparelho. DJ, grandão com coração mole, amava animais, mas tinha medo de praticamente tudo. Literalmente, esse cara era um cagão. Depois temos Gwen, a gótica sarcástica que fez uma geração inteira se apaixonar, e se você não se apaixonou por ela, você é maluco. Depois temos Jeff, o festeiro que só pensava em curtir, e, bem, é basicamente isso que ele é. Lindsay, a loira burra clássica de todas as séries americanas, e diga-se de passagem que levava esse estereótipo bem a sério. Agora nós temos a vilã Heather, manipuladora, egoísta e maquiavélica que quase destruiu o sonho de todo mundo. Depois nós temos Duncan, o delinquente de coração mole, que tinha, entre aspas, acabado de sair do reformatório, mas escondia sensibilidade atrás de tatuagens falsas e um moicano muito foda. Depois nós temos Tyler, o atleta desastrado, que, eu acho que não tem descrição melhor do que essa pra ele. Harold, o mais estranho na minha opinião. Tudo esse cara que é estranho, muito estranho, não sei. Trent, o cara descolado que tocava violão, muito foda, e encantava as góticas, quer dizer, a gótica. Depois nós temos Bridget, a surfista good vibes, paz e amor, uma das melhores personagens da série, tá? Diga-se de passagem, ela era muito foda. Depois nós temos Noah, o nerd sarcástico, sempre com a resposta afiada, típico usuário de Discord, certeza. Leshawa, muito foda, que era extrovertida, engraçada e barraqueira de primeira linha, um estereótipo muito bom. Depois nós temos a dupla inseparável, Cat e Sad, melhores amigas, quase que uma única entidade. Todo mundo conhece uma dupla de amigas que são assim, né? Mas enfim, temos Ezequiel, o garoto do interior, educado em casa, mas que tinha ideias bem ultrapassadas devido à sua criação. Mas relaxa, não precisa prestar atenção nele, ele não vai durar muito, não. Depois nós temos Cody, o nerdão iludido, que se achava o galã, mas na realidade só passava vergonha tentando se aproximar das meninas. Eva, a Mr. Olímpia, musculosa, explosiva e com zero paciência. E temos aqui o melhor, né? Não tem pra onde correr. Owen, o nosso gordão simpático. Esse gordão aqui era foda, muito foda mesmo. Melhor personagem que teve. Depois nós temos Courtney, obcecada por regras e controle, que com o passar dos episódios mostrou uma personagem bem interessante, mas tentava ser meio que uma líder do grupo. Justin, o modelo bonitão, tipo, é só isso que tem pra falar sobre ele. Ele foi contratado só pela sua beleza. E por fim, Izzy, a doida completa, caótica e capaz de explodir uma cozinha só por diversão. E outra, que contava umas coisas que não faziam o menor sentido, mas que no final da série a gente descobriu que talvez algumas delas façam, viu? Enfim, esse elenco por sua vez foi dividido em 2 times, os esquilos berrantes e os robalos assassinos. No primeiro episódio da série, cada um chega na ilha achando que vão passar férias, mas mal sabiam que estavam entrando em um pesadelo. As diferentes reações já mostravam a personalidade de cada um. Gwen odiando tudo, Lindsay sem entender nada, ou empolgadíssimo com a comida grátis, que na real parecia comida de presídio, e como dissemos, Chris dividiu a galera em 2 times. A separação rendeu lágrimas logo de cara, porque Cat e Sad, as melhores amigas que até se vestiam igual, foram separadas, mas era uma competição, então não tinha muito o que se fazer. Eles também conhecem o chefe que prepara a comida, que como dissemos é um ex-militar traumatizado, que eu acho que é um dos melhores personagens dessa série, sendo bem sincero, ele era muito bom também. E assim como todo bom reality show, não deu tempo nem de respirar. Chris já atacou o primeiro desafio na cara da galera: pular de um penhasco a 300 metros de altura direto num lago. Só que tinha um detalhe: quem errasse a área de segurança provavelmente morreria. E sim, esse aqui é o nível da coisa aqui, tá? As reações foram as mais variadas possíveis. DJ quase desmaiou de medo, Courtney quis bancar a certinha, mas também hesitou, Heather tentou manter a pose de líder, se achando ainda, e Owen, por outro lado, parecia uma criança em um parque aquático. Pulou
pulou rindo, gritou e ainda caiu de forma perfeita, tá? E acredite ou não, foi graças a ele que o time dos Esquilos Berrantes, que ele fazia parte, saiu vitorioso nessa primeira parte. A segunda fase do desafio foi tão aleatória quanto a primeira. Construir um ofurô com peças gigantes que estavam espalhadas pela ilha. Como vantagem da vitória do primeiro desafio, os Esquilos Berrantes poderiam usar os carrinhos para carregar as peças, enquanto os Robalos assassinos tinham que levar tudo na mão. O resultado aqui foi óbvio, né? Não tinha muito o que se fazer, vitória tranquila para os Esquilos Berrantes. E na hora da votação, sim, no primeiro episódio já tem o primeiro eliminado. Infelizmente, nosso grande Ezequiel foi o escolhido da vez. O garoto do interior, que até tinha um certo potencial para ser o underdog da temporada, mas fez a burrada de abrir a boca só para soltar comentários machistas sobre as garotas do próprio time. Apesar que Chris até tentou avisar para ele assim que ele pisou na ilha que era melhor ele ficar de boca fechada, né? Mas no fim das contas não deu outra, né? Ele virou alvo imediato, foi eliminado ainda no primeiro episódio, indo embora no famoso Cais da Vergonha, em um barco que levava os derrotados embora. Depois do impacto inicial, penhasco, ofurô improvisado e a eliminação precoce de Ezequiel, o clima da ilha já estava formado. Ninguém ali estava para fazer amizade verdadeira e Chris ia fazer de tudo para transformar cada dia em um inferno. O próximo episódio mostrou muito bem isso. O desafio da vez era o primeiro teste de resistência, onde os times tinham que passar a noite inteira acordados, sem poder nem fechar seus olhos. Olhando de fora pode até parecer fácil, mas experimenta só ficar a madrugada inteira acordado com Chris e o chefe armando ciladas que iam desde monstros falsos no mato até tortura psicológica. De um lado, os Robalos assassinos tentavam bancar os durões depois de perder a primeira prova. Do outro, os Esquilos Berrantes estavam mais tranquilos. E Owen, mais uma vez, roubou a cena. O cara tinha energia de sobra e fez questão de animar o time, cantando, dançando, imitando Chris. O detalhe é que nem todo mundo levou isso pro lado bom, né? Gwen, por sua vez, estava de saco cheio com tanta infantilidade vindo dele. E outro ponto importantíssimo que aconteceu nessa madrugada para os Esquilos Berrantes foi que começou a surgir um clima velado entre Gwen e Trent, o músico gente boa que sempre ficava no canto dando em cima dela. Quando amanheceu, todo mundo estava destruído, dos dois times, mas os Esquilos Berrantes conseguiram milagrosamente suportar e levar a vitória. Como resultado, os Robalos assassinos foram direto para o Cais da Vergonha, e a vítima da vez foi Eva, a garota que era forte e determinada, mas que perdeu a cabeça depois de uma briga ridícula e jogou a raiva inteira toda em cima do time. Além de que também ela tinha chutado o Chris na canela, né? Vale a pena lembrar disso. No episódio seguinte, o clima ficou ainda mais tenso. A missão agora era um jogo de queimada, basicamente. Mas, como estamos falando do Chris aqui, não era nenhuma queimada normal igual a que você jogava na sua escola. As bolas eram praticamente armas, tá? Eu tô falando sério. Esse episódio é lembrado por vários momentos clássicos. DJ tomando bolada atrás de bolada até perder as contas. Heather, como sempre, manipulando a galera do seu time e se escondendo atrás dos outros para não ser atingida. Owen provando de novo que tamanho não é documento. E claro, também teve a treta entre Courtney e Duncan, que começou com farpas durante o jogo, mas plantou uma sementinha mostrando que iria rolar um daqueles romances mais pra frente na série. Essa aqui ficou claro desde o começo como iria terminar, né? A certinha e o delinquente. No final das contas, quem brilhou mesmo foi Harold, que parecia, como nós dissemos, o típico nerd que bancava o descolado, mas surpreendeu geral ao mostrar reflexos absurdos. Ele praticamente carregou os Robalos assassinos nas costas, garantindo assim a vitória pro time. E isso aqui significava uma coisa: os Esquilos Berrantes iriam pela primeira vez para o Cais da Vergonha, e o escolhido para ir embora foi nada menos que Noah, o preguiçoso, porque ele se recusou a ajudar sua equipe e ficou só no canto esperando tudo acabar. A falta de esforço dele irritou todo mundo, e quando chegou a hora de decidir quem é pro Cais da Vergonha, o voto foi unânime. O episódio Quase Famosos traz o show de talentos pela primeira vez. E é aqui que nós vemos cada participante tentando provar que tem algo de especial. A missão era simples. Eles tinham que se apresentar mostrando alguma habilidade, ou pelo menos tentar, né? E foi aqui que muita gente percebeu que alguns personagens tinham mais carisma que outros. Enquanto Trent brilhava no violão, Owen fazia palhaçadas como sempre e mais uma vez virava o favorito do público, Harold mostrava seu talento musical, Heather surpreende a todos. Não por seu talento em si, mas por sabotar Gwen ao roubar e ler seu diário na frente de todo mundo. O momento é cruel e marca mais uma vez a rivalidade entre as duas. Gwen obviamente ficou devastada, mas a gótica também começou a ganhar cada vez mais a simpatia do público pela postura resistente diante de uma humilhação desse tamanho. No final das contas, a equipe dos Esquilos Berrantes conseguiu a vitória, deixando os Robalos assassinos novamente em apuros. E o escolhido para ir para casa foi o grande Justin, o modelo bonitão, que acabou eliminado por simplesmente não acrescentar nada no jogo além da aparência, porque era isso que ele era, como nós dissemos. Ele só era bonito, ele era uma planta.
Nos episódios anteriores, como a gente tinha visto, já dava pra sentir que Heather estava arquitetando o plano para se tornar basicamente a rainha do time. Ela queria atenção, queria vencer. E no desafio seguinte, durante o acampamento, isso ficou ainda mais evidente. O objetivo desse desafio, por sua vez, era simples: montar um acampamento completo no meio da floresta, com barraca, fogueira e comida. Só que Chris, claro, não ia facilitar. Ele simplesmente largou os times no meio do nada, com materiais limitados e a promessa de que, se algo desse errado, ursos famintos estariam por perto. E bem, é claro que deu errado, né? Não tinha outra opção aqui. Em contrapartida, os robalos assassinos até que foram bem. Jeff, Bridget e DJ mostraram suas habilidades de improviso e conseguiram manter o grupo mais ou menos unido até o final. A cereja do bolo aqui foi quando o urso de verdade realmente apareceu na área do desafio. Entretanto, no final das contas, quem acabou levando foi os esquilos berrantes, e mais uma vez a votação refletiu o clima do time. Cat, a dupla inseparável com Sadie, foi eliminada. As duas eram basicamente uma só pessoa, então separá-las foi como cortar a alma de alguém ao meio. Sadie chorou como se tivesse perdido a irmã gêmea, que basicamente era isso, entre aspas. Depois da eliminação precoce de Cat, o jogo começou a apertar de verdade. Sadie ficou destruída sem a parceira da sua vida, e isso deixou os roubados assassinos ainda mais desorganizados. Do outro lado, os esquilos berrantes, mesmo com a eliminação, estavam de boa, ou pelo menos pareciam, porque onde tem Heather, tem confusão. Já no episódio Fator Medo, Chris resolveu transformar os maiores medos dos participantes em provas reais. Basicamente aqui, eles tinham que enfrentar de frente, cara a cara, seus maiores medos. E aqui tinha de tudo, tá? Indo de galinhas até manequins, pra você ter noção. Foi engraçado, foi bizarro e, acima de tudo, foi bem cruel com alguns. Tyler, por sua vez, o bichinho, sofreu demais. Ele tinha pavor de galinhas e acabou, infelizmente, não conseguindo superar seu medo durante a prova, sendo assim eliminado no final. E diga-se de passagem que a cena dele indo embora em um barco cercado de galinhas é até hoje um dos momentos mais icônicos da primeira temporada. Enquanto isso, do outro lado, o relacionamento de Gwen e Trent estava ganhando cada vez mais força. Entre olhares discretos até momentos de cumplicidade, eles se tornavam o casal não oficial da temporada. Quer dizer, o primeiro casal, né? Porque nós também temos do outro lado a treta eterna entre Duncan e Courtney, que viviam naquela linha tênue entre o flerte e a briga. Duncan provoca, Courtney se irrita, mas no fundo todo mundo já percebia que tinha algo ali. O episódio seguinte é ainda mais simbólico, porque mostra os participantes indo de canoa até a misteriosa Ilha Bonnie. Lá Beth acaba pegando um artefato amaldiçoado sem nem perceber, o que gera toda uma superstição sobre sua maldição. E isso aqui, cara, vai ser bem importante lá pra frente, e vai ditar o destino de Beth. Já do outro lado, Cody consegue pela primeira vez ficar próximo de Gwen. Entretanto, é aquele tipo de proximidade que só acontece porque ela o vê como um amigo fofo, e não como de fato um pretendente. Pra Trent, no entanto, que até então estava tendo a maior química com Gwen, começa a despertar um certo ciúmes. Enfim, apesar da maldição de Beth, como nós citamos, quem acaba saindo do jogo em seguida é Izzy, de novo de uma forma completamente caótica, perseguida por uma polícia do Canadá. É uma eliminação que nem parece eliminação e combina perfeitamente com o estilo completamente insano da personagem. Logo depois nós temos o episódio A Caçada, onde o jogo se transforma numa espécie de guerra de paintball misturada com caça. É aqui que Heather passa de manipuladora a verdadeira vilã da temporada. Ela obriga Beth a simplesmente buscar salgadinhos ao invés de ajudar o time, e quando Beth retorna com o sabor errado, ela humilha ainda mais. Cansada, a nossa garota finalmente se rebela, chamando Heather de boazinha, que pra Heather era praticamente uma ofensa mortal, tá? Não faz sentido, mas é o que ela acha. No fim, quem acaba pagando o preço é Cody, que acabou levando uma surra de um urso durante o episódio, e bem, o nerdão azarado acabou sendo eliminado. No final, como ele não conseguia andar, Beth é quem o leva até o barco. Ele até tentou avisar sobre a maldição e que teria algo ruim ali dentro, mas como ele não conseguia falar, Beth só deu um beijo nele e ele caiu dentro do mar. É isso que aconteceu. Nós chegamos então no episódio Se Não Sabe Brincar, que mostra o quanto as coisas já estavam saindo do controle dentro dos próprios times. A missão do dia era simples no papel: preparar um jantar de 3 pratos para Chris, mas como sempre, nada é simples na Ilha dos Desafios. Heather tenta tomar as rédeas da cozinha, Owen, por sua vez, desmaia depois de ser atacado por abelhas, e em um dos momentos mais hilários da série, os participantes do time dos esquilos berrantes simplesmente trancam Heather dentro do freezer para conseguirem enfim cozinhar em paz. No final das contas, os roubados assassinos quase levaram a vitória. Só não levaram porque Beth ainda carregava a maldição da Ilha Bonnie e usou aquele artefato amaldiçoado como um enfeite do prato. Como resultado, a paranoia bateu forte em todo mundo e ela acaba sendo eliminada da vez. Logo depois nós temos um episódio que é basicamente um divisor de águas para vários personagens. O desafio do dia é baseado em uma prova de confiança entre duplas, o que naturalmente colocou fogo nas rivalidades que já tinham até então. Heather usa a escalada, o desafio que elas estavam fazendo com Gwen, como oportunidade para humilhar ainda mais a Gótica, chegando
chegando ao cúmulo de puxar a saia dela durante o desafio, pra você ter noção. Enquanto isso, DJ sofre o golpe mais baixo possível. Seu coelhinho de estimação, que ele amava muito, acaba sendo devorado por uma águia, deixando o cara completamente arrasado. E a reviravolta vem quando Duncan simplesmente aparece com um novo coelhinho pra ele, só pra levantar a moral e o astral do seu amigo. Um gesto inesperado vindo de um delinquente, né? Eu acho que ninguém acreditou nisso. Mas que começava a mostrar cada vez mais seu lado humano para o público. Ainda assim, nenhum desses aqui foram os eliminados do dia. A eliminada acabou sendo Sadie, que por sua vez não conseguiu acompanhar Courtney no desafio por conta da sua tristeza de ter sido separada de sua irmã gêmea. Foi um episódio que reforçou também um outro ponto, a relação entre Courtney e Duncan, que estavam cada vez mais conectados, e mostrando também que Heather estava cada vez sendo mais odiada. E pra vocês terem noção, essa conexão explode de vez em o treinamento básico. Aqui o chefe assumiu como comandante, colocando todo mundo em um regime militar. O episódio é cheio de provas absurdas, tipo segurar uma canoa por horas, superar um circuito de obstáculos maluco até escrever uma redação, tá? DJ como sempre tremeu nas bases, enquanto Duncan brilhou pela primeira vez, mostrando que não era só um delinquente de moicano. Entretanto, por desafiar a autoridade do chefe, ele acabou sendo jogado no confinamento solitário. Mas é aí que acontece o inesperado. Courtney simplesmente vai visitá-lo, e no meio das provocações entre um e outro, que como nós dissemos, só viviam trocando farpas, surgiu uma cumplicidade enorme. Os dois dividiram comida roubada, quebraram a regra juntos e acabaram vivendo aquele primeiro beijo que marcou toda a temporada. Foi o nascimento oficial do casal mais caótico da Ilha dos Desafios. Só que, enquanto o público vibrava pelo casal, Harold, que já sofria bullying constantemente durante os episódios anteriores, decidiu se vingar. Na votação final, ele manipulou os votos e eliminou Courtney, que acabou sendo uma das maiores surpresas da temporada. Ela não merecia isso, pô. Courtney era uma das melhores personagens que tinha. E a cena final da despedida entre ela e Duncan é bem lembrada até hoje como uma das mais impactantes de toda a série. No episódio seguinte, Chris resolve levar o desafio a um nível quase ridículo de perigo. Saltar de um sofá de paraquedas, montar em alces e participar de corridas aquáticas. Entretanto, o ponto principal, o auge desse episódio não é nem sobre os desafios, tá? O ponto alto mesmo acontece quando um bilhete de amor misterioso aparece para Leshawa, deixando Gwen e Bridget sem saber o que estava acontecendo de falso. E quem acabou pagando o pato durante a prova acabou sendo o Harold. Durante a corrida aquática, como nós comentamos, ele se distraiu com o Heather, que simplesmente perdeu a parte de cima do biquíni e entregou a vitória de bandeja para as meninas. Resultado aqui não poderia ser outro. Harold foi eliminado. Entretanto, antes de ir embora, ele simplesmente assumiu que foi ele quem escreveu os poemas para Leshawa. A cena final é muito linda. Os dois simplesmente acabam se despedindo com um beijo. E então nós chegamos em um dos episódios mais clássicos de toda a temporada. Os times agora eram de homens e mulheres. O desafio era bem simples: comer pratos nojentos feitos pelo chefe. E quando eu digo nojentos, cara, são nojentos mesmo, tá? Você não tá tendo noção. Iam desde testículos de boi, que vai até comum, ok, até pizza de gafanhoto, espaguete de minhocas e tomar shots de baratas batidas. O episódio é tão louco, cara, que até Chris passa mal, pra você ter noção. Mas é também um marco importante, porque evidencia as divisões internas das equipes. Heather tentou montar alianças, mas muitos já sabiam da verdadeira face dela. Gwen e Leshawa acabaram se unindo, e os meninos, como sempre, nojentos como são, né, acabaram virando uma irmandade do vômito. Eles vomitavam e davam risadas sem parar. No fim, a disputa final ficou entre Owen e Leshawa. E claro, Owen acabou levando a melhor, né? Não tem pra onde correr. Ele é o nosso gordão, cara. Ele provou pra todo mundo que se tem algo que ele nunca vai perder, é sobre comida. E é justamente a partir desse ponto que o jogo começa a se transformar em uma verdadeira guerra de alianças, traições e resistência física, tá? E cada eliminação ficava mais dolorosa que a anterior. Depois de tanto tempo de treta em equipes, Chris resolveu jogar a bomba. Os times estavam oficialmente dissolvidos. A partir de agora, cada personagem iria lutar sozinho pela própria sobrevivência dentro da Ilha dos Desafios. Se antes dava para se esconder atrás dos seus aliados, agora cada erro era somente seu. E como se não bastasse só isso, o apresentador ainda decide apimentar a disputa, trazendo duas velhas conhecidas de volta ao jogo, Eva e Izzy. Eva voltou na base do puro ódio. A mulher já era explosiva e dessa vez está ainda mais rancorosa por ter sido chutada cedo demais, segundo ela. Izzy, por outro lado, aparece como se nunca tivesse saído, dizendo que passou esse tempo fora vivendo como a nômade na floresta, fugindo da polícia até então. E o mais engraçado é que ninguém duvida dela, porque não tem como duvidar dessa mulher. O primeiro desafio nesse novo formato é um festival de dor. Banho de sanguessuga, choque elétrico, sorvete até dar congelamento cerebral, tudo medido em quem consegue resistir por mais tempo a tudo isso. Era basicamente um teste de resistência física e mental. No final das contas, a disputa ficou entre Eva e Leshawa, surpreendentemente, tá? Pra vocês terem noção, Eva encarou até um Yeti preso dentro de uma jaula, tá? Pra estar nessa final. Entretanto, Leshawa surpreendeu todo mundo, vencendo a última prova contra um osso. Resultado era óbvio. Eva voltou, arrumou confusão
confusão em um único episódio e já foi chutado embora outra vez, com direito a uma camisa de força e tudo mais, tá? O episódio seguinte trouxe um desafio que parecia simples a princípio. Uma caçada ao tesouros com chaves espalhadas por toda a ilha, cada uma guardada em um lugar absurdo. Só que como nós dissemos já várias vezes, Chris não faz nada simples. Gwen, por sua vez, precisou encarar gambás para pegar a chave dela. Owen precisou enfrentar um urso. Heather teve que invadir a despensa do chefe, que, diga-se de passagem, eu acho que foi o mais difícil de tudo. E no meio da confusão, entre a caçada das chaves, Gwen e Trent acabaram se encontrando, dividindo um dos momentos mais íntimos da temporada, até que no final, finalmente se beijaram. Entretanto, o que ninguém esperava é que Heather viu tudo isso, e como sempre, transformou essa cena em uma arma. Em pouco tempo, a vilã dá um jeito de manipular toda a situação, beijou Trent de propósito na frente da garota e deixou Gwen arrasada. A gótica se sentiu traída com tudo isso. Leshao até tentou defendê-la, tentando fazer Heather ser expulsa. Entretanto, a garota encontrou um passe de imunidade nos baús, então ela não poderia ser expulsa agora. E é aqui que acontece uma das eliminações mais dolorosas da temporada. Trent é eliminado. Gwen desaba. Heather ganhou mais ódio popular e até dos próprios participantes. E esse finalzinho da temporada, quer dizer, final entre aspas, que ainda tem muita coisa pra acontecer, mostrou que ninguém estava salvo da manipulação dela. Já no próximo episódio, o chefe assumiu o papel de vilão principal, em uma versão hardcore de pique-esconde, ou esconde-esconde, não sei como você chama. Com uma mangueira de pressão muito forte, ele simplesmente saiu caçando os participantes, que precisavam sobreviver ou encontrar uma zona segura dentro do cais. E é aqui que surgiu a famigerada aliança masculina. Duncan, Jeff, DJ e Owen se juntam para tentar equilibrar as coisas contra as garotas. Só que como sempre, Izzy roubou a cena. Em uma das lutas mais absurdas da temporada, ela mostrou que ela também é muito foda, e simplesmente enfrentou o chefe dentro do refeitório, transformando tudo em uma cena que parecia ter saído de um filme de ação. Entretanto, mesmo assim, no final das contas, Heather conseguiu garantir a imunidade e a aliança masculina que venceu decidiu eliminar Bridget. Jeff fica destruído ao ter que fazer essa escolha, mas acabou cedendo à pressão dos caras. E isso marcou outro ponto de virada. Até mesmo os bonzinhos já não eram mais bonzinhos, eles estavam sacrificando tudo em prol do jogo. Para fechar esse arco, nós temos o episódio Arrepiando sobre Rodas, um desafio de corrida com bicicletas feitas pelos próprios participantes. Heather, claro, manipulou Lindsay para trabalhar para ela e construir a bicicleta. O detalhe é que eles não iriam correr em suas próprias bicicletas. Chris, malandro como sempre, embaralhou as bicicletas e quem cruzasse a linha de chegada usando a bicicleta do outro dava a vitória pro dono da bicicleta. Isso aqui obviamente gerou uma reviravolta maluca. E no final das contas, quem pagou o preço foi Lindsay, que saiu como perdedora. Só que, antes dela sair e ser mandada embora para casa, ela soltou tudo o que pensava sobre os participantes, chamando Heather de falsa, manipuladora e interesseira, dando um dos maiores exposed de toda a temporada. Foi a primeira vez em que a série coroou Heather como a verdadeira rainha má da ilha. Enfim, se tem uma coisa que Chris sabe fazer é transformar qualquer programa em um espetáculo. E em linhas, iscas e gritos, ele eleva isso para um outro nível, criando o episódio mais no estilo filme de terror sangrento da temporada. Tudo começa de madrugada, quando os participantes estão assistindo um terrorzão clássico das suas cabanas. DJ Clara é quem mais se borra de medo, gritando a cada 5 segundos de filme. E a tensão estoura de fato quando Chris e o chefe somem misteriosamente da ilha, deixando para trás apenas um jornal sobre um assassino fugitivo. A gente que tá assistindo sabe que é uma armação da dupla, mas os participantes não. Eles achavam que de fato algo estava acontecendo. Heather, por sua vez, continuou cuidando da sua pele como se nada tivesse acontecendo. Gwen assumiu o papel de meio que líder e tentou manter o grupo unido. Izzy e Owen saem pela floresta e acabam em um clima romântico. Sim, isso aqui acontece. Entretanto, o clima romântico não durou muito, tá? Infelizmente. Porque o chefe, vestido de maníaco com uma serra elétrica, os persegue. O detalhe mais absurdo é que Owen simplesmente usa Izzy como escudo humano, antes de cair dentro da tenda do Chris. Lá ele acaba descobrindo que tudo era armação e avisou os outros sobre. Entretanto, o episódio tem um plot twist genial. No final, surgiu um segundo assassino mascarado, que não fazia parte dos planos de Chris. E sim, esse aqui era um assassino de verdade. Gwen, sem saber, partiu pra cima dele, desceu um chute nele, até que o cara foi embora sem dizer nada. Ninguém nunca explicou quem era, ninguém nunca entendeu o que de fato aconteceu e ficou por isso mesmo, tá? Como resultado, Gwen garantiu imunidade pela coragem que mostrou e quem acabou sendo eliminado foi DJ. Logo depois, um episódio muito interessante, onde cada um dos participantes precisava capturar um animal dentro da ilha. Gwen, por sua vez, teve que perseguir um pato que parecia o Papa Léguas. Duncan precisou enfrentar guaxinins nervosos. Heather recebeu simplesmente a missão de capturar um urso. Owen teve que pegar um esquilo. Leshao teve que caçar um sapo. E Jeff teve
teve que dar seus pulos com um castor. No final, quem consegue completar a missão é Gwen. Heather, por sua vez, ainda levou um dardo tranquilizante de Izzy e infelizmente a nossa caótica ruiva acaba sendo eliminada mais uma vez. Só que claro, do jeito clássico dela. Ela simplesmente tá com a bomba de fumaça nos seus próprios pés e desapareceu, como um ninja, tá? O jogo, por sua vez, continua afunilando episódio após episódio. E durante o episódio Triatlo, os participantes tinham que competir em duplas acorrentadas por 3 provas diferentes. Heather caiu junto com Owen, Gwen ficou presa com Jeff e Duncan formou um par com LeShaw. E nesse episódio, por incrível que pareça, a gente tem revelações das verdadeiras personalidades de cada um dos personagens. Nós descobrimos o quanto Geoff é gente boa de verdade. Mesmo sendo totalmente oposto de Gwen, ele fez questão de tentar puxar assunto com ela, dizer que a levaria em uma festa se os dois estudassem juntos e até arranca um sorriso raro da gótica. Enquanto isso, Duncan mostrou para LeShaw um lado vulnerável e conta que só deu outro coelho para o DJ aquela vez porque ele sabia a dor de perder um pet, porque isso aconteceu com ele quando era criança. A conexão desses dois realmente surpreendeu a todos, viu? Porque eu não esperava disso. Entretanto, ainda falta uma dupla pra gente falar, né? Como sempre, Heather resolveu estragar tudo. Simplesmente se recusou a ajudar nosso grande Owen. Quem em sã consciência recusa o Owen, pô? Esse cara é o mais gente boa que tem. No final das contas, mesmo assim, Heather não foi eliminado da vez, tá? Por incrível que pareça. Quem pagou o pato foi Jeff, eliminado por ser popular demais e perigoso pra vilã. E agora chega a hora em que Chris resolve apimentar um pouquinho as coisas para os nossos brothers. Ao invés de deixar os times decidirem quem seria o eliminado da vez, quem manda agora são os participantes eliminados lá do resort de luxo, o famoso Playa del Perdedores. E claro, ele inventa um mini desafio bizarro de desfile de moda só para gastar tempo de tela com os nossos participantes que ainda estavam no desafio. Mas o que realmente importa nesse episódio é a votação. E aí, meu amigo, infelizmente acontece uma das maiores injustiças de toda a temporada. LeShaw, que estava jogando bem até então, era forte, carismática com o público, acabou sendo chutada da ilha. Não porque perdeu em nada, mas porque a votação lá na Playa dos Perdedores simplesmente virou uma confusão total. E o resultado é que a favorita da galera acaba sendo mandada embora. E LeShaw sai sem ter perdido, só porque a galera de fora resolveu ferrar com ela. O que bem, é isso que o reality é, né? Então faz sentido. Na reta final aqui já não existe mais espaço para esconder falhas ou se apoiar em alianças frágeis. O que restou na Ilha dos Desafios era pura sobrevivência. Nos episódios finais, os desafios são uma verdadeira mistura de tudo que já rolou até então. Resistência física, provas nojentas, estratégias mentais e até duelos diretos. E no episódio Já Chegamos, as coisas ficam bem estranhas. Chris e o chefe simplesmente sequestram os 4 finalistas enquanto dormem e largam todo mundo no meio do nada. A missão aqui era simples: voltar para o acampamento e bater em um totem para ser salvo. Só que, como sempre, o jogo não é só físico, mas também é psicológico. Heather tentou manipular Gwen, Duncan começou a virar alvo das garotas e Owen se distraiu com qualquer coisa comestível. No final, cara, acontece uma das cenas mais bizarras. Owen acabou se distraindo com o cheiro da comida e passou direto do totem que era para ele ter batido e ganhado a prova. Então, no fim, ele simplesmente deu a vitória para as garotas. Na cerimônia final, um dos 2 garotos deveria ser eliminado. E o chefe, que estava responsável pela eliminação, simplesmente selecionou nosso grande Duncan, o delinquente. O que deixou muita gente pistola até hoje, tá? Duncan ficou bem indignado, porém feliz de estar voltando para o reformatório. A penúltima grande virada acontece quando Gwen finalmente elimina Heather. O público vibra, os eliminados comemoram e até Owen reconhece que agora era uma disputa justa, uma final que valia a pena. Heather saiu furiosa, mas ela já tinha feito seu nome ali dentro. Marcou seu nome como uma das maiores vilãs da história da animação. E cara, ela ter chegado até o 3º lugar foi muito bom também, tá? E agora, meus amigos, nós chegamos no grande finale, o episódio mais dramático da história. Gwen versus Owen, 2 opostos completos. De um lado, a gótica, que sempre foi pisada por Heather, possuindo uma inteligência e estratégia fora do comum. E do outro lado, nós temos nosso simpático comedor profissional, que foi tirado como improvável até o último segundo, mas muito amado por todos, nosso grande gordão Owen. O desafio final era um percurso maluco pela ilha, com obstáculos que representavam todos os episódios anteriores. Gwen joga com raça, determinada até o último segundo, enquanto Owen tropeça, cai, come qualquer coisa no caminho, mas nunca perde o fôlego nem o carisma. Quer dizer, o fôlego ele até perde de vez em quando, né? A forma que Owen ganha acaba sendo bem bizarra, mas diz muito sobre ele. Ele simplesmente ganhou porque Lindsay ligou um ventilador que levou o cheiro de brownies até ele, que obviamente ligou o modo turbo e acabou cruzando a linha de chegada primeiro para conseguir comer os brownies. Gwen, por sua vez, ficou arrasada, mas Trent apareceu do nada para consolar ela e ainda aproveitou para emendar um convite meio romântico para a garota, e não é que ela aceitou? Os dois ficaram certos de ter um date romântico. E aqui entra uma polêmica da série. A Ilha dos Desafios filmou 2 finais diferentes. Em alguns países, Gwen venceu, provando que inteligência e resistência valiam acima de qualquer coisa nesse desafio, e em outros países, Owen é quem cruza primeiro e vira o campeão improvável, o gordão gente boa que todo mundo subestimava. No final das contas, a versão que ficou no coração da maioria aqui foi a do Owen, pelo menos no meu foi. Mas
os dois finais são canônicos, tá? Você pode escolher. E bem, por hoje é isso. Então se quiserem que eu traga as próximas temporadas, deixa muito like nesse vídeo. Se ele performar bem, eu irei trazer as continuações. É isso, fiquem bem, bebam água e te vejo na próxima. Valeu!